Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos para a nossa última lição, finalizando, o tema que vínhamos estudando, falando sobre apatia e esfriamento, mostrando então a necessidade da revitalização da igreja, para não cairmos numa apatia e esfriamento. Então vamos finalizar essa revista hoje, trabalhando o último tema, que é pequenos grupos, os benefícios dos pequenos grupos. Nós vamos ver hoje então aí esse último tema, uma revista que eu acho que foi muito edificante, muitos assuntos aí que foram tratados, importantíssimos, para combatermos o esfriamento, de uma igreja. Apatia. A pior coisa que tem, queridos, é uma igreja apática, é uma igreja fria, é uma igreja que não tem, não é um organismo vivo, pungente na obra do Senhor. Então eu espero que essa revista, com todos os assuntos que nós tratamos aqui, possa ter contribuído para que a gente realmente desperte a nossa igreja Esmirna, para não sermos uma igreja apática, para não sermos uma igreja fria espiritualmente, Nós falamos, só recapitulando aqui, que nós tratamos aí nesses tempos aí, Nós falamos o que é revitalização de igreja, motivações para a revitalização, pressupostos teológicos para a revitalização da igreja, sintomas de uma igreja em declínio, revitalizando a família pelo culto doméstico, aprendendo a lidar com o conflito, aconselhamento e revitalização da igreja, revitalizando nossa vida de oração, visitação e revitalização, a dinâmica do discipulado, a defesa da fé, a importância do treinamento de líderes, e hoje nós vamos para os benefícios dos pequenos grupos, que aí a gente finaliza. Então a gente tratou aqui, acho que a revista foi bênção. Depois os irmãos peguem esses pontos, deem uma relembrada, e a gente vai entrar então em outra revista, em outro tema na próxima semana. Eu vou divulgar depois no grupo da igreja, tá bom? Mas então vamos falar hoje sobre benefícios dos pequenos grupos, ok? Vamos fazer a leitura então aqui do texto base e fazer a oração inicial, e depois vamos para a introdução. O texto base se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46. Atos 2, 46 e depois Atos 5, 42. Atos 2, 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E agora capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, o nosso tema de hoje, os benefícios dos pequenos grupos, eles estão baseados aí na igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que nada que a igreja de hoje faça deve ser feito, pode ser feito sem uma base bíblica, sem uma sustentação sólida e bíblica, tá? Então, pequenos grupos não pode ser uma invenção do século XXI. Pequenos grupos só pode existir se ele tiver, assim como todas as outras atividades da igreja,
se tiver base bíblica para que sejam feitos. Né? Tudo que a gente faz na igreja, no corpo de Cristo, ele deve estar fundamentado na palavra do Senhor. Então a gente vai ver hoje que pequenos grupos têm base bíblica. E esses textos básicos aí que acabamos de ler, eles nos ajudam a entender a base bíblica para os pequenos grupos. Tá bom? Então vamos orar e vamos para a nossa introdução. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus que sustenta a tua igreja, o Senhor é o Deus que sustenta cada um de nós, e o Senhor é o Deus que tem nos orientado pela tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por todos os temas que estudamos, ó Pai, nesse sentido, de apatia e esfriamento, para que a nossa igreja tenha uma revitalização e não caia nessa apatia e esfriamento. Nós te louvamos, ó Deus, porque estamos encerrando essa série de estudos e pelos benefícios que a tua palavra nos trouxe por meio deste tema. Que possamos crescer cada vez mais em graça e conhecimento da tua palavra, e que à luz de tudo isso que temos estudado, sejamos uma igreja revitalizada, uma igreja viva, uma igreja pujante, uma igreja que trabalha como um organismo vivo para a proclamação do teu reino, em unidade, em comunhão, crescendo juntos, ó Pai, em todos os sentidos, em todas as áreas. E nós te louvamos e te pedimos a sua bênção sobre esse estudo que teremos hoje, sobre os benefícios dos pequenos grupos. Traga-nos a iluminação por meio da tua palavra, nos ajude, abra nossa mente, nosso coração e nosso entendimento para assimilarmos tudo que aqui for dito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos então aqui para a nossa introdução, mas antes, como dissemos aqui, no início, nada que a igreja faça, ela pode estar fundamentada no achismo, né? Naquilo que vai fazer porque idealizou daquela forma. Nós temos como regra de fé e prática a palavra de Deus. Então, as nossas práticas devem ser condizentes com a nossa fé e devem estar sustentadas na palavra de Deus. Então, toda a nossa prática tem que estar sustentada na palavra de Deus. Não devemos fazer nada na igreja que não tenha fundamento bíblico, né? Então é isso que a gente pretende ver também essa noite, que os pequenos grupos, ele não é uma invenção do século XXI, né? Ele tem sustentação bíblica. É óbvio que hoje temos aí trabalhos em células, várias atividades aí que são feitas fora da igreja, né? Nas casas, nos lares, que não possuem base bíblica, tá? E aí não é o caso dos pequenos grupos, né? O pequeno grupo, ele da forma bíblica, né? Que ele deve ser feita. E aí tem sustentação de como era feito. Então nós vamos ver isso hoje, esse trabalho, o benefício do pequeno grupo para a igreja, e assim a gente vai dando sequência. Então vamos aí para a nossa introdução, e à medida que a gente for estudando, a gente vai fazendo algumas colocações. Uma das estratégias bastante utilizadas nas igrejas para seu crescimento e saúde espiritual é o uso dos chamados pequenos grupos. Outros nomes têm sido dados para um projeto dessa natureza, alguns deles associados a bases doutrinárias que não subscrevemos. É importante saber que a prática de reunir pequenos grupos nos lares para estudar a palavra remonta aos tempos bíblicos. Os primeiros cristãos já se reuniam nas casas com a finalidade de ler as Escrituras e adorar a Deus. E aí tem as referências bíblicas, Atos 2, 42 e 47, Atos 5, 42, 10, de 23 a 24, 12, 12, 20, de 7 a 12,
Romanos 16, de 3 a 5, e também os capítulos 14 a 15. Ao utilizar os pequenos grupos, a igreja pode experimentar revitalização e crescimento numérico e espiritualmente. O ministério de pequenos grupos contribui para viabilizar esse sonho. Ou seja, os textos base aí que nós lemos, eles nos dão conta de que a igreja primitiva tinha 2 locais em que ela se reunia: no templo e de casa em casa. Né? O texto é bem claro nesse sentido. Então havia, né, esses 2 locais de reunião da igreja: no templo e de casa em casa. Então, o texto que nós lemos aí mostra que os apóstolos iam de casa em casa, eles repartiam pão, e aí não é Santa Ceia, né? Ali eles comiam, a ideia e naquela cultura judaica isso tinha uma representatividade muito, muito forte, né? Era intimidade, era fraternidade, era irmandade, né? Estavam ali tomando as refeições, comendo, né? De casa em casa e pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Então, nesse sentido, com esta finalidade, com este propósito, a reunião em pequenos grupos tem um grande benefício para a igreja. Né? Produz comunhão, intimidade, coenonia, né? Uma fraternidade, um momento de alegria, um momento de regozijo, e com o foco de principalmente aprender, ensinar a palavra de Deus, aprender juntos, né? Então, a fundamentação bíblica para as reuniões nos lares, pequenos grupos, está contida nesses textos aí, né, fundamentado nessas passagens. Os cristãos se reuniam tanto no templo quanto de casa em casa. Por isso ele tem um benefício muito grande, tem respaldo bíblico. Mas, claro, temos que observar todos os outros textos, né, que isso não substitui o culto, né, não substitui de forma nenhuma o culto público, a comunhão dos santos, a igreja, né? Então eles também se reuniam no templo. Então, obviamente que no templo estavam todos reunidos, né? No templo. Então, queridos, e qual é um outro grande benefício, né, dos pequenos grupos? Quando nós olhamos hoje para uma capital, né, igual São Paulo, uma cidade tão grande como São Paulo, Guarulhos, né, cidades grandes como a nossa, a gente vê ainda mais a importância dos pequenos grupos para a saúde espiritual da igreja. Imaginem uma igreja imensa, uma igreja muito grande, não é o caso da nossa, né? E que inclusive no nosso caso, a igreja Esmirna, a maioria dos membros moram ali nas redondezas ali da igreja, na mesma rua, ali nas ruas de cima, rua de baixo, um pouquinho para ali, um pouquinho para cá, mas está todo mundo por ali. E o número é reduzido, um número pequeno. Não é exatamente o nosso caso. A gente tem apenas um grupo de estudos nos lares, nós revezamos os lares, mas as pessoas todas podem estar ali. Agora imagina uma igreja muito grande, onde existem membros que moram a quilômetros de distância da igreja, né? Um em cada região. Então, todas as vezes, né, durante a semana, as pessoas para se reunirem tiverem que se deslocar de onde moram para ir para a igreja, dificuldade como é. Então, os pequenos grupos, eles visam isso, né? As pessoas estarem reunidas em suas regiões, formando ali pequenos grupos naquela região, tornando muito mais prático, né, muito mais fácil a vida tão corrida de trabalho, de estudo, de faculdade e tal, para que as pessoas possam ter um desgaste mínimo durante a semana, para estarem se reunindo, estudando a palavra de Deus junto com os irmãos, uns com os outros.
E aí, no final de semana, no dia do Senhor, obviamente, a igreja toda está reunida no templo, né? Então, isso é um princípio bíblico, isso tem fundamentação bíblica, né? Os pequenos grupos são necessários. Eles se reuniam de casa em casa com os irmãos para aprender juntos, estudarem juntos a palavra de Deus. Ok? Mas, e aí, como é sabido da igreja, isso daí, é claro, tem que estar respaldado pelo conselho da igreja, pastor da igreja, responsável pelo estudo da igreja, que será dado nos pequenos grupos. E a finalidade é que a igreja esteja toda no mesmo propósito, estudando o mesmo assunto, ainda que os grupos tenham os seus líderes, né? Cada um numa região, a finalidade é que todos estejam sob a administração do conselho da igreja, que é responsável pelo ensino na igreja, e todos estudando o mesmo tema, o mesmo assunto, conduzidos pelos seus líderes. No nosso caso, como eu disse, a gente é uma igreja pequena, comunidade pequena, moram todos ali pela mesma região. A gente tem apenas aí eu e a dona Lil conduzindo esses estudos. Quando eu não posso, ela conduz. E a gente está aí trabalhando, mas sempre, né, seguindo aí o mesmo tema, conduzidos aí pelos estudos da lição, da revista, e com o mesmo propósito, tá bom? Então, tem fundamento bíblico, é necessário, é saudável para a vida da igreja. Isso é o primeiro ponto importante aí para a nossa introdução, entendendo dessa especificidade, dessa necessidade. Pessoas, no caso, que moram distantes da igreja, é ainda mais ideal, fundamental e prático os pequenos grupos, ok? Vamos para o primeiro ponto. Então, queridos, eu coloquei o óculos aqui porque a idade está chegando, está ficando cada vez mais embaçado, literalmente, a leitura. Vamos aqui então para a base bíblica, primeiro ponto. Os pequenos grupos são bíblicos e estratégicos. Vejamos. A. O corpo de Cristo. Como grupo social organizado, a igreja possui uma personalidade jurídica, uma estrutura física, onde os cristãos se reúnem para adorar a Deus. No entanto, a igreja não pode ser identificada com uma instituição ou com um prédio. Uma das figuras bíblicas usadas para descrevê-la é o corpo humano. Assim como o corpo é organizado para funcionar pela cooperação e interdependência das muitas partes, assim também a igreja, como um corpo, revela sua unidade. Efésios 2,19, Romanos 12, 4 a 5. Esse corpo, a igreja, é governado por uma cabeça, Cristo, e tem muitos membros, cada um deles dotado e investido por Deus a fim de contribuir para a obra de todo o corpo. Romanos 12, 4 e 5, 1 Coríntios 12, 12, Efésios 4, de 4 a 5. Sendo assim, todos os membros de uma igreja local são necessários para o seu desenvolvimento. Há uma interdependência dos membros no corpo. Os pequenos grupos são uma estrutura prática para viabilizar nossa vivência como corpo de Cristo. Então, a primeira base bíblica é que a igreja, ela não é um edifício, não é uma entidade, simplesmente ela é um corpo, um organismo vivo, um corpo de Cristo, e esse corpo ele precisa ser saudável, né? Então, a primeira base bíblica aí, conforme esses textos que foram citados, é que nessa ideia de corpo, a igreja precisa estar unida. Isso é a finalidade que tem o pequenos grupos, como eles se reuniam de casa em casa, né? Estudavam juntos a palavra de Deus. Letra B. A igreja é uma família. Os membros são próximos e cuidam uns dos outros. Assim deve ser na igreja. 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2, 2 Coríntios 11, 2, também 2 Coríntios 6, 18,
Efésios 2:19, Efésios 3:14 e Efésios 5:32. Como tenho dito, não vamos ficar lendo cada referência, mas os irmãos podem em suas casas estar conferindo cada uma dessas referências aí citadas. Num pequeno grupo, ouvimos uns aos outros, servimos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, levamos as cargas uns dos outros. No entanto, existem 3 temores na vida em comunidade para se promover a aproximação. Então a gente vai ver aqui quais são esses temores. Mas antes, o que essa esse segundo ponto está nos mostrando, que além da igreja ser um corpo, esse corpo também, essa ideia de corpo, né, bíblica, mas também a ideia de família, a ideia de família. A igreja não é apenas um corpo, como ela é uma família, uma irmandade, né? As pessoas vivem como família. Mas, assim como numa família, as pessoas podem ter, né, medo da rejeição. Uma aproximação pode ser carregada de suspeitas. Como vou ser recebido? Vou ser aceito como sou? Serei ridicularizado? Esse é um dos temores. Medo de rejeição. Segundo, medo de confidências violadas. Todos têm seus segredos. Alguns têm deslizes e pecados. E então aí vem esse medo de ter a sua confidencialidade exposta, né, revelada, as confidências violadas. Há o receio de confidenciar algum segredo ou fraqueza e isso se tornar público. Então, é um outro temor. Terceiro temor, medo de ser manipulado. Em alguns relacionamentos domésticos, o amor pode ser confundido com manipulação. Você recebe se fizer isso ou aquilo. Eu faço se você fizer por merecer. Na dinâmica familiar, alguns sentimentos podem ser aviltados pela manipulação. Ninguém gosta de ser manipulado em seus sentimentos, mas de ser respeitado, aceito, ouvido, considerado. Para vivermos nessa grande família espiritual, precisamos ter coragem de caminhar em direção à intimidade relacional e afetiva. Os pequenos grupos são uma estrutura prática para viabilizar nossa vivência como a família de Deus. Os irmãos têm essa experiência, têm tido essa experiência, né? Quando nós estamos aí nos pequenos grupos, como é mais fácil, né, a gente conversar ali nos pequenos grupos. Na igreja, as pessoas se sentem mais retraídas, né? Ficam todos ali meio que sérios, prestando atenção. E deve ser assim também, né? Com toda a reverência ao estudo, à pregação, ao culto, né? Mas quando estamos nos lares, né, nas casas, as pessoas sentem mais liberdade de falar, de colocar testemunhos, de falar o que estão sentindo. E isso vai quebrando esses medos de confidencializar, de se expor, de falar ali, vai criando então essa ideia de família mesmo, né? Na intimidade uns dos outros. Então, se não tiver esse contato, essa facilidade, a igreja vai ficando uma igreja fria, vai ficando uma igreja distante, porque lá no templo, onde está todo mundo reunido ali naquela formalidade, as pessoas têm mais receio de se expor, de colocar a sua vida, de contar alguma coisa, né? E os pequenos grupos, então, eles têm essa grande importância para a vida da igreja. Tornar uma igreja mais familiarizada, fazer dessa igreja, quebrar os temores da igreja ser uma grande família, né? Então é isso aí que a letra B está nos mostrando. Letra C. Grupos pequenos no período apostólico. Duas coisas ficam claras na Bíblia quando pensamos nas reuniões dos primeiros cristãos.
Eles se reuniam no Templo de Jerusalém, nas sinagogas e nas casas. Atos 2, 46, 47, 5, 42, 12, 12, 27, 20, de 7 a 12, Romanos 16, de 3 a 5 e de 14, 15. Os diáconos e os apóstolos eram pequenos grupos, Atos 13, 13, 15, 22, 39, 40, 18, 18 e etc. O ministério de Jesus foi um exemplo de pequeno grupo. Ele liderou por cerca de 3 anos e meio um grupo básico de 12 pessoas e estes, após o Pentecostes, multiplicaram-se, mudando a história do mundo. Ao longo da história, tivemos vários líderes que fizeram uso dos grupos pequenos como uma estratégia para dar uma nova vitalidade para a igreja. No século XVII, Philip Jacob Spener, 1635 a 1705, iniciou um movimento de pequenos grupos que foi denominado Reunião Piedosa. Ele tinha como objetivo fortalecer a fé dos cristãos e levá-los à maturidade. No século XVIII, John Wesley, visando a comunhão entre os cristãos e ao cuidado pastoral sobre eles, enfatizou a importância desse ministério para a igreja. Então, a gente tem aí essas referências que foram citadas, né? Os textos bíblicos que mostram isso aí, os pequenos grupos aí no período apostólico. Jesus, né, é um grande exemplo, pequenos grupos. Jesus não se reunia na intimidade com a multidão. Ele falava com a multidão, ele ensinava multidões, ele estava publicamente. Então, essa é a ideia. Cristo, ele é a nossa base, né? Cristo é o nosso mestre. Então, quando nós, apesar de Jesus não ter criado nenhum templo, né, não construiu nenhum templo ali para se reunir, mas Jesus ia ao templo, ele ia às sinagogas e ele se reunia, juntava o povo, juntava a multidão para ouvi-lo. Essa é a ideia de igreja, essa é a ideia de templo, apesar de Jesus muitas vezes se reunir com o povo em locais abertos, né? Mas ali é a ideia de igreja, a multidão aglomerada, reunida ali para ouvir os ensinos de Cristo. Então está ali uma ideia de reunião em templos, sinagogas, reunião comunitária, né? O povo inteiro ali. Mas o que eram os pequenos grupos? Aqueles momentos que Jesus se reunia com 12 discípulos e ali ele preparava esses discípulos na intimidade, né, tratando das questões pessoais, se envolvendo com as questões pessoais deles, ali uns ajudando os outros e trabalhando no ensino, né, no ensino e aprendizagem na palavra do Senhor. Então temos em Cristo ali justamente essa ideia de reunião em templo e reunião em casa, né? Reunião em pequenos grupos, tá bom? Então essa é a ideia, e Jesus queria que eles fizessem a mesma coisa, né? Ele preparou os seus discípulos para se tornarem apóstolos, para eles fazerem as mesmas coisas, e por isso eles se reuniam de casa em casa, e aí certamente ali os apóstolos eles se dividiam, né? Uns iam para umas casas, eles eram líderes. Uns iam para umas casas, outros iam para outras casas e se reuniam de casa em casa. E comiam juntos e participavam ali. Essa é a ideia, né? E isso gera comunhão, isso gera fraternidade, isso gera intimidade para que a igreja ela se torne realmente não apenas o corpo de Cristo, mas uma família. Então eles precisam estar juntos. Ok? E aí a gente tem também na nossa história, né? John Wesley, Philip Jacob Spener, pessoas que faziam isso entendendo a importância e a fundamentação bíblica disso para a igreja, ok? Então esse primeiro ponto aí nós vimos
a base bíblica. Agora vamos para o segundo ponto, tá bom? Ok? Aqui no segundo ponto nós vamos ver os benefícios dos pequenos grupos. O que vou ganhar saindo da minha casa ou abrindo-a para participar de um pequeno grupo? Vejamos pelo menos 7 razões para se participar de um pequeno grupo. Letra A. Estudo da palavra. As Escrituras contêm orientações sobre a função da liderança de ensinar a palavra de maneira individual e privada. Mateus 13, 10 e 11, Atos 2, 46, 20 e 20, 2 Timóteo 2, 2. Ao se referir ao trabalho do pastor puritano Richard Baxter, que viveu em 1615 a 1691, Cláudio Marra diz o seguinte, abre aspas, é muito instrutivo observar que para ele a instrução dos crentes, em particular, não era apenas uma alternativa, um método entre tantos que poderia ser adotado ou descartado. Fecha aspas. De fato, em seu livro Manual Pastoral do Discipulado, Richard Baxter faz aos pastores um alerta em que revela sua preocupação com o ensino das famílias. Abre aspas. Diz ele. Seu objetivo é serem eficientes no ministério com as famílias. Portanto, procurem informar-se sobre como cada família está organizada e como Deus é adorado ali. Visitem as famílias quando elas estão desfrutando de lazer e procurem ver se o chefe da família ora em seu lar, lê as escrituras e presta culto de outras maneiras. Fecha aspas. Então, Richard Baxter ele entendia dessa forma, que os pastores, as pessoas, os líderes, eles deveriam acompanhar as famílias na sua intimidade, ver como eles conduziam os seus lares, se eles estavam realmente ali ensinando, estudando a palavra de Deus, e então eles tinham que estar ali, familiarizados com as famílias, indo junto com as famílias, participando com elas. Então, o estudo da palavra é um dos benefícios do grupo familiar. Letra B. Prática da vida cristã. Temos a tendência de ouvir sermões e pregações e permanecermos inativos. Faz parte de nossa natureza pecaminosa não colocar em prática o que aprendemos sobre Deus. Fazer parte de um pequeno grupo nos ajudará a superar essa falha. O pequeno grupo exerce supervisão e encorajamento. Mateus 7, 24. Então, isso aqui também é uma questão muito importante, da reunião em pequenos grupos. A prática da vida cristã. Ali é colocado de forma bem mais de perto, o pastor olhando nos olhos das suas ovelhas, ali reunidas em pequenos grupos, falando com cada um, chamando cada um, ouvindo cada um, aquilo que a gente estava falando antes, tornando ali uma família, as pessoas falando dos seus temores, colocando as suas situações, e assim pode ser trabalhada uma prática na vida cristã, para que aquela reunião não seja apenas um monólogo, um pastor falando, pregando, como acontece na igreja, e as pessoas apenas ouvindo e continuando nas suas práticas pecaminosas. Vão para casa como se nada tivesse acontecido. Então, um dos benefícios dos pequenos grupos é isso, é fazer, é ouvir, conversar, falar ali pessoalmente, para que as pessoas não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E ali é desfeito todos os temores, todas as dúvidas. Então, o pequeno grupo, queridos, é excelente para o crescimento, para a vitalidade da igreja. Letra C, comunhão e auxílio. Então, essa é uma outra finalidade dos pequenos grupos, comunhão e auxílio. As Escrituras ressaltam a centralidade dos relacionamentos. No pequeno grupo,
aprendemos a amar as pessoas por meio de um relacionamento mais próximo. Conheceremos cada pessoa pelo seu nome, por suas características pessoais, etc. Num pequeno grupo, é possível levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros. No pequeno grupo, os cristãos assumem a responsabilidade pelo bem-estar mútuo. Gênesis 4, de 9 a 10, Gálatas 6, 1 e 2, Hebreus 10, 24 a 25. Relacionamentos próximos não ocorrem em uma multidão de 200 ou 2.000 pessoas. Então essa ideia, né, que a gente tem falado. Numa reunião como Jesus fazia lá com a multidão, né, uma reunião ali com 2.000 pessoas ou 200 pessoas que seja, não é fácil você ter comunhão. Você tem uma reunião, né? Tem ali, vai pregar, vai expor a palavra, vai falar, né, do evangelho, mas não tem como ter comunhão. Não tem como ter ali um auxílio mútuo, orando uns pelos outros, intercedendo. Não, isso aí precisa ser numa intimidade, precisa ser num grupo menor. Ali sim pode haver essa comunhão e auxílio mútuo. Então esse é o benefício do pequeno grupo. Comunhão e auxílio mútuo. Letra D, evangelização. No pequeno grupo, visitantes que ainda não vão à igreja poderão conhecer o amor de Deus sem se sentirem intimidados. Depois poderão participar das reuniões na igreja. A evangelização é mais completa e concreta por meio dos relacionamentos pessoais, já que os interessados podem iniciar seu contato com o Evangelho não apenas ouvindo a pregação, mas vendo o Evangelho funcionar na vida de cristãos com quem convivem. Isso é muito legal. Eu tive essa experiência na primeira igreja, quando o pastor Itamar trouxe essa ideia de não fazer mais reuniões na igreja durante a semana, mas sim os pequenos grupos. Ele fez, claro, antes de fazer essa separação, ele fez todo um treinamento de líderes, preparando pessoas para conduzir esses pequenos grupos. Eu e a Letícia éramos um desses líderes, né? Nós então ficávamos responsáveis pela região aqui que moramos. Aliás, ficamos responsáveis por uma determinada região ali perto da igreja, das famílias que moravam naquela redondeza, e nós conduzíamos aqueles pequenos grupos. Então o pastor preparou a gente, lógico, deu um tema, o mesmo tema para todos os grupos, preparando os líderes para instruir esses irmãos, né? E como é interessante, como foi uma experiência marcante para nós, né? As pessoas convidavam vizinhos, convidavam outros, e essas pessoas vinham, então ela tinha um contato com a igreja ali pelo pequeno grupo. Ela ficava conhecendo ali os irmãos ali e viam como que era essa fraternidade na prática, né? Viam como que era legal, como que era importante isso. A gente aprendia junto à palavra de Deus, a gente trocava experiências, falava das dúvidas, estávamos juntos ali, depois tinha aquela, né, aquela parte social, comíamos juntos e brincávamos e tal, ali na conversa, né, sempre saudável, sempre festiva. E as pessoas que estavam visitando ficavam vendo aquela comunhão, ficavam vendo como que é ser cristão na prática, né? Uma vida ali de comunidade, uma vida de comunhão realmente saudável, onde as pessoas aprendiam juntas, né? E isso atraía as pessoas então para irem lá conhecer a igreja. Mas o que cativava essas pessoas eram ver como que os cristãos viviam juntos na prática. Isso elas viam nos pequenos grupos. E aí lá na igreja juntava todo mundo. E a festa, a comunhão era ainda maior. Então isso atraía as pessoas que iam e eram evangelizadas por meio desse pequeno grupo. Então a igreja cresceu muito, graças a Deus. A primeira igreja cresceu muito e
um dos fatores primordiais para o crescimento da primeira igreja foram os pequenos grupos. Muito importante. Muitas pessoas chegaram à igreja por meio dos pequenos grupos. Tá? Então, as pessoas chegam, se sentem à vontade, se sentem abraçadas e veem como que é a comunidade cristã na prática. Letra E. Pastoreio pelos crentes. Os pequenos grupos são um suporte de oração e estendem os limites do cuidado do rebanho. Muitas pessoas da igreja enfrentam sérios problemas. Em um pequeno grupo é possível encontrar conforto, alívio espiritual, ensino e esperança. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Muitos problemas do rebanho podem ser resolvidos com desabafos, intercessão e aconselhamento mútuos, troca de experiências ou exortações amorosas, o que pode acontecer muito bem nos relacionamentos mais próximos. Em um pequeno grupo, o suporte de oração para qualquer fase ou dificuldade da vida é muito maior. Saber que há pessoas intercedendo por nós nos faz sentir abraçados e cuidados. Sentimos as orações dos irmãos fazendo diferença em nossa vida. Tiago 5,16. Então ali os crentes são pastoreados mais de perto pelos líderes, né? E pelos irmãos ali, que se tornam mesmo um grupo de oração, de intercessão uns pelos outros ali. Então se torna um grupo muito forte. Letra F. Aprendizado. Em um pequeno grupo pode ocorrer a interação com o dirigente. Perguntar é essencial para qualquer processo de aprendizagem e crescimento. E o culto comunitário não viabiliza esse recurso. O pequeno grupo é um excelente espaço para tirarmos nossas dúvidas acerca da vida cristã e da vida diária. Reunir poucas pessoas e colocar a Bíblia em suas mãos gera o ambiente e a ocasião ideal para que todos contribuam com seus conhecimentos e testemunhos, compartilhem suas dúvidas e confessem suas mazelas e pecados sob a condução do líder do grupo. A palavra de Deus é explicada e aplicada a situações específicas. Então ali as pessoas têm essa liberdade, né, de colocar os seus temores, como a gente disse, as suas dificuldades, tirarem suas dúvidas. Então é um campo aberto para um aprendizado mais consistente, né, mais íntimo, mais pessoal. Então, queridos, são vários os benefícios dos pequenos grupos, tá bom? Vamos aqui para o nosso terceiro e eu acho que é o último ponto, terceiro e último ponto. Vamos aqui para o terceiro e último ponto, o perfil do líder. Vamos então agora falar do líder. Qual deve ser o perfil do líder desses pequenos grupos? Cada pequeno grupo deve ter 2 ou até 4 líderes que se alternam na direção dos estudos. Um dos grandes segredos para o sucesso dos pequenos grupos é o time de líderes. Pensando nisso, alinhamos algumas qualidades e responsabilidades dele. Letra A. É comprometido com a visão de Deus. Ama o Senhor e quer ver outros crentes crescendo na vida cristã. Então essa é a primeira característica que um líder de pequeno grupo deve ter. Ser comprometido com a visão de Deus, querer que outros cresçam na vida cristã, que os outros irmãos cresçam, né? Letra B. Conhece a Bíblia. Esse é o primeiro material que ele vai usar. O líder deve ser apegado à palavra fiel. Tito 1:9, Josué 1:7 e 8. Então, quando a gente diz aqui conhece a palavra de Deus, queridos, não necessariamente precisa ser um teólogo, precisa ser um pastor, né? Como eu disse, quando o pastor Itamar começou com os pequenos grupos lá na primeira igreja, eu não era nem seminarista, né? Apenas gostava de estudar a palavra de Deus, né? E participava assiduamente de tudo na igreja, mas não era estudado, né? Não tinha
uma formação acadêmica na palavra de Deus. E não é necessário, né? Quando diz aqui que conhece a Bíblia, é a pessoa que tem conhecimento geral, né? Amplo, um conhecimento no geral mesmo da palavra de Deus, mas ele terá assistência, né? Ele terá o material que ele vai trabalhar. Então ele precisa se preparar antes, né? Estudar antes e ser comprometido com isso. Deve ser apegado à palavra fiel, para não falar heresia, né? Para não fazer nada de errado com relação ao ensino. Letra C, outra característica, precisa ser responsável. Leva seu trabalho a sério, não transfere a outro responsabilidades que são suas. Então, a responsabilidade é outra característica para ser um líder, né, de pequeno grupo. Letra D, tem comportamento exemplar. Um líder pode ensinar muito com sua vida, desde que ela esteja em harmonia com as Escrituras. Paulo nos convida a olhar para a sua vida e imitar o seu comportamento. Diz ele, abre aspas, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Fecha aspas, Filipenses 3,17. E outro texto ainda em Filipenses, abre aspas, e os que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Fecha aspas. Nós vimos isso no sermão passado, né? O apóstolo Paulo dando essa palavra para a igreja que estava enfrentando aqueles problemas, para olhar o exemplo dele, como ele enfrentava as dificuldades, e que ele se colocava então como uma pessoa a ser imitada. Assim como ele imitava a Cristo, os irmãos deveriam imitá-lo. Então tem que ter um comportamento exemplar, um líder de pequeno grupo, né? Letra E. Está disponível. Liderar requer tempo para se preparar para cada encontro e para o cuidado dos que estão sob seus cuidados. Então precisa estar disponível. Por quê? Porque precisa de tempo para preparar, né, um estudo, estudar a lição, estudar os textos, verificar o que vai ser passado. E aí isso está dentro daquele outro ponto, né? Responsável, tem que ser responsável, tem que ter esse comportamento exemplar. E aí tem que ter tempo. E quando a gente fala de tempo, queridos, é óbvio, né? Todos trabalham, todos estudam, todos têm seus afazeres. Não significa que um líder de pequeno grupo tem que ser um pastor, né? Que trabalha só para a igreja, que a sua vida consiste nisso, em ter o seu tempo disponível para atender os irmãos, para estar estudando a palavra, preparando sermões, estudos. Não, líder de pequeno grupo, quando a gente fala de ter tempo, não significa isso. Senão, né, aí não teria pequenos grupos, porque uma igreja que só tem um pastor só teria um grupo. Não, tempo é separar um tempo para poder fazer isso. Preparar o estudo, analisar, ler o texto, e isso aí qualquer mesmo trabalhando, mesmo tendo seus compromissos seculares que todos têm, podem fazer, né? Precisa estar disponível, separar um tempo para fazer isso. Letra F. É ensinável. Ser líder de um pequeno grupo exige excelência e competência. E ninguém se torna excelente sem admitir a necessidade de melhorar sempre. O líder de pequeno grupo, como qualquer outro líder, precisa ter disposição para aprender. Isso aqui é muito importante, viu, queridos? Primeira coisa para uma pessoa ter um ministério bem sucedido, né? Como aquele que se ensina, esmere-se no fazê-lo, né? E o que é esmerar-se no fazê-lo? Esmerar-se em ensinar. O que é esmerar-se no ensino? É aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu estou me esmerando para o ensino. Então é fundamental para um líder de pequeno grupo, qualquer um que vai ensinar, primeiro ser ensinável.
Ou seja, é estar cada vez mais querendo aprender para poder ensinar. É ser ensinável. Então, essa é uma característica fundamental para um líder de pequeno grupo. Ser ensinável. Letra G. Leal à liderança pastoral. Um pequeno grupo pode se tornar um foco de divisão na igreja. Líderes que não se submetem à autoridade do conselho da igreja terminam por provocar discórdias e conflitos na igreja. Isso aqui é muito importante, viu? Leal à liderança pastoral. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Quando a gente está falando de uma igreja grande que tem diversos pequenos grupos, se os líderes não tiverem isso, essa humildade de estarem sujeitos e leais à liderança do seu pastor, eles podem pensar que eles são pastores e começar a ensinar coisas que não estão sujeitas, que não estão debaixo da liderança do seu pastor, não é o ensino do seu pastor. Então eles precisam ser leais à liderança pastoral. É aquilo que o pastor passou para ser ensinado, é que ele deve ensinar. Deve estar sempre sujeito à autoridade pastoral, à autoridade do conselho da igreja, daquilo que foi dado para que eles ensinem. Senão aí eles se acham pastores daquele pequeno grupo e em vez de líderes, né, para o ensino, eles se tornam pastores separados do pastor da igreja. E aí começa a conduzir aquele grupo nas suas doutrinas, nas suas convicções, naquilo que ele acha e nos seus ensinos e vai seguindo ali. Não pode ser assim. Tem que estar sujeito àquilo que a igreja está ensinando, às doutrinas da igreja, a ser leal à liderança pastoral, né? Tá bom? Então isso é importantíssimo, porque senão aquilo que era para ser uma bênção para a igreja acaba sendo motivo de divisão na igreja. Reuniões paralelas, com ensinos paralelos, né? Ensinos diferentes. Não pode ser assim. Se houver discordância, é óbvio, a liderança do pequeno grupo deve procurar o pastor e acertarem-se, né, ali a visão, aquele ensino, mas os líderes precisam estar leais, sujeitos à liderança pastoral. Tá bom? Então isso é muito importante. Tudo que é feito na igreja, as sociedades internas, por exemplo, tudo é saudável. Mas os irmãos sabem que existem igrejas que aboliram sociedades internas. Por quê? Porque causaram divisão na igreja, né? As sociedades internas, em vez de ser uma bênção para a vida da igreja, para a edificação da igreja, se tornaram grupinhos separados. Então, onde estava reunido, separava mesmo, o PH, SAF, UPA, Mocidade, então se tinha uma programação da UPA, ninguém mais ia não ser a UPA. Se tinha uma programação da UMP, a igreja não ia, era só a UMP. E assim dividiam ali em tribos dentro da igreja. Sociedades dividiram a igreja em tribos. Hoje o culto é a SAF que está promovendo. Então é o trabalho da SAF. Não. Se for para dividir a igreja, então não pode ser assim. Então os pequenos grupos não podem dividir a igreja. Pelo contrário, eles têm que ser sociedades, né? Tem que ser uma organização, né? Uma divisão dentro da igreja para o crescimento, fortalecimento maior de toda a igreja, né? Então, se o pequeno grupo está ali reunido com a finalidade de crescer mais em santidade, no aprendizado da palavra de Deus, e o grupo daqui estiver com o mesmo objetivo, mas todos sujeitos ao ensino pastoral, à liderança da igreja, aí sim essa igreja vai estar fortalecida, que todos estão crescendo juntos. Agora, se começa uma divisão, um puxa para cá, outro puxa para lá, aí racha a igreja. Por isso, algumas igrejas têm abolido as sociedades internas, né? Porque não é uma imposição da nossa Constituição, não. Tem um regimento separado, né? E a igreja, o conselho da igreja pode determinar se vai ter sociedades internas na igreja ou não.
não é um imperativo da nossa Constituição. Tá bom? Então, assim, a SAF, a UPA, o PH, a Mocidade, né, a UMP e as crianças e todo mundo tem que estar juntos, é um só corpo. E as sociedades são para fortalecer, são pequenos grupos também, né, que estão ali juntos para tratar do mesmo assunto específico, os homens falando de coisas de homens, das dificuldades dos homens, as mulheres dos trabalhos, dos problemas das mulheres ali, assuntos relacionados às mulheres. Então tudo tem que ser para fortalecer a igreja, mas visando sempre o fortalecimento geral do corpo de Cristo, ok? Então é isso. Precisa ser leal à liderança pastoral, com vista à unidade, ao crescimento do corpo de Cristo, sempre. Então é isso, queridos. Vamos então aí para a nossa conclusão e aplicação, tá bom? No próximo bloco aí. Conclusão. Os pequenos grupos objetivam oferecer a oportunidade de relacionamentos íntimos no contexto da igreja, relacionamentos das pessoas entre si e de todas com o Senhor Jesus. Olha que legal. Pequeno grupo objetivam oferecer oportunidade de relacionamento íntimo no contexto da igreja. As pessoas entre si, sempre com vistas ao crescimento como um todo no Senhor Jesus. Tá bom? Essa é a finalidade, que a igreja seja uma igreja forte no Senhor Jesus, um corpo trabalhando junto, para ser saudável. E aí, então, vamos aqui para a parte prática, né? Para a nossa aplicação. Converse com seu pastor e verifique a possibilidade de montar um pequeno grupo no seu bairro. Que tal abrir sua casa para esse trabalho tão importante? Como eu disse, nossa igreja é uma igreja, né, a especificidade dela é uma igreja pequena, a comunidade dos irmãos moram todos, residem todos ali muito próximo à igreja. Nós temos essa necessidade de criar pequenos grupos. Nós temos um pequeno grupo, né, que se reúne semanalmente, cada semana em uma casa. Mas o que fica aqui então para nós hoje, né? A nossa oração é para que esse grupo aumente, né? Esse pequeno grupo hoje que tem se reunido aí cerca de 10 a 15 pessoas semanalmente, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média é essa, entre 10 e 15 pessoas têm se reunido. A nossa igreja tem 40, quase 40 membros. Então a gente precisa aumentar cada vez mais. Hoje tem casas que não tem condição de receber mais do que 10, 12, 15 pessoas. Então, se a igreja hoje tivesse inteira participando desses pequenos grupos, nós precisaríamos ter quase que 4 pequenos grupos aí. Porque tem casas que são pequenas, né? Não tem condição de receber muita gente. Então, seria aí o ideal entre 10, 12 pessoas. Então, os discípulos de Cristo, né? Ele se reunia ali com os 12 discípulos. Isso é um pequeno grupo ideal. Então, a nossa igreja hoje, se ela fosse ter cada casa reunida com 12 pessoas, a gente teria que ter aí umas 4 casas, uns 4 pequenos grupos. Mas, infelizmente, as pessoas não têm dado a importância devida aos pequenos grupos. Isso tudo que a gente aprendeu aqui nessa noite, todos esses pontos de como é importante os pequenos grupos para a vida saudável da igreja, vai ser jogado fora se os irmãos não mudarem a sua visão da importância dos pequenos grupos e continuarem apenas indo à igreja no domingo à noite para ouvirem a mensagem. E aí não entenderam nada do que foi dito aqui nessa noite. E aí, se toda a igreja entender a importância do pequeno grupo para o fortalecimento da igreja, a gente precisaria aí de uns 4 líderes conduzindo esses grupos, né? Eu estaria com a Dona Lil conduzindo um grupo, mas precisaríamos aí mais de umas 6 pessoas se preparando em duplas, né,
para conduzir mais uns 3 grupos aí. Entende? Então, e hoje nós só não temos esses grupos porque os irmãos não têm frequentado, né? São sempre os mesmos que vão ali nos grupos, nas reuniões, e esses estão sendo abençoados. Os outros, infelizmente, estão perdendo uma grande oportunidade, né? E aí, pastor, mas o meu horário não dá. Mas eu gostaria tanto de participar, mas o meu horário é esse, a minha escala é essa, o meu funciona assim. Ora, todas as igrejas têm esse mesmo quadro. Então, qual é a finalidade dos pequenos grupos? É justamente isso, é fazer estratégias para que ninguém perca, para que todos possam participar, né? E aí ver com a liderança o melhor dia, o melhor horário para estarem se reunindo. Tinha um pequeno grupo lá na primeira igreja, esse grupo se reunia 11 horas da noite na casa do pastor Itamar. Quem compunha esse pequeno grupo? Que o pastor Itamar e a Tatiana eram os líderes. A maioria os jovens da faculdade. O que eles faziam? Sextas-feiras, eles saíam da faculdade e iam direto para a casa do pastor Itamar. Então eles saíam da faculdade aí 10 e meia, 11 horas que fosse, ia lá para a casa do pastor. E ficava lá, entrava lá 1h da manhã, estudando junto a palavra de Deus. Meia-noite, 1h da manhã, às vezes até mais. Fizeram isso, era uma forma deles conseguirem participar de pequenos grupos. Aí depois, no outro dia era sábado, dormia até um pouco mais tarde. Enfim, é uma ideia, é uma estratégia. Pequenos grupos podem se reunir no sábado. Enfim, queridos, não tem uma desculpa para que você não participe do pequeno grupo. Basta falar, eu quero. Procura o pastor, me procura. Procura a liderança da igreja e fala, eu quero participar dos pequenos grupos, mas o meu horário eu só posso nesse dia, só posso nesse horário. Como é que a gente pode fazer para criar um pequeno grupo aí para atender a gente? E hoje a gente está usando esse recurso aqui online. Falar, podia usar online, fazer assim que todo mundo... Não, queridos. Finalidade de pequeno grupo, por mais que isso aqui seja útil, não deixa de ser, mas a finalidade do pequeno grupo é se reunir pessoalmente. É olho no olho. Aqui eu não estou ouvindo vocês. A gente não está conversando. Eu não estou ouvindo os testemunhos de vocês, a gente não está trocando ideia, não está interagindo. Aqui está sendo quase que uma pregação. Estou falando, vocês estão aí ouvindo e eu não tenho retorno de ninguém. Isso não é pequenos grupos. A finalidade do pequeno grupo é justamente tudo que a gente falou aqui. Tirar os medos, tirar as dúvidas, colocar os testemunhos, as ansiedades, necessidades, para colocar uma fé prática, irmos para a prática. E isso tem que ser pessoalmente. Por isso, orem para que a gente possa estar reunido o mais breve possível, em comunhão e podendo fazer isso aí acontecer. Tá? Pequeno grupo precisa ser reunião pessoal, tá? Para um cuidar do outro e crescer junto no conhecimento de Deus. Tá bom? Vamos orar então, encerrando? Pai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos de estudarmos aqui a Tua Palavra, de podermos ouvir a Tua Palavra e vermos a importância dos pequenos grupos para a igreja, para o crescimento e fortalecimento da igreja. Uma igreja que quer ser avivada, uma igreja que não quer ser apática, uma igreja que não quer ser fria, ela precisa entender, ó Deus, esta necessidade das reuniões em pequenos grupos para o crescimento e fortalecimento espiritual de cada irmão, para que realmente sejamos corpo, para que realmente sejamos família do Senhor, crescendo em unidade, como um organismo vivo, saudável, forte, para trabalharmos e caminharmos juntos, descobrindo dons, talentos, e isso, Pai, tudo os pequenos grupos são um meio fundamental para que possa ser colocado, para que possa ser revelado todas essas coisas. Abençoa-nos, ajuda-nos, ó Deus, para que mais brevemente possamos estar reunidos em pequenos grupos, que a nossa igreja possa toda estar envolvida, todos estarem participando desses grupos, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, para a nossa edificação, para o nosso crescimento no corpo de Cristo. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa cada um de nós. Oramos assim, agradecidos em Cristo Jesus.
Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.